Nós vamos agora tratar de um assunto que vem bem a calhar neste momento de finalzinho do tempo quaresmal. Que tempo quaresmal é esse em que nós muitas vezes temos como o grande momento da confissão, ou pelo menos o momento da grande confissão. Por que isso? Porque a igreja nos manda, é uma dos mandamentos da igreja, que a gente comungue pelo menos uma vez ao ano no tempo da Páscoa. Quer dizer, é claro que é ótimo se a gente puder, se a gente estiver preparado e puder comungar várias outras vezes, até diariamente, é maravilhoso. Desde que, claro, a gente esteja preparado, a gente não tenha cometido nenhum pecado mortal depois da última confissão. Então, por isso, acaba que as coisas andam juntas. Porque a igreja também nos manda que nós nos confessemos uma vez ao ano. Mais uma vez, é claro que é ótimo confessar-se mais. A cada 2 semanas ou a cada mês, a gente se confessar, é claro que só vai fazer bem. E assim que a gente tem consciência de que a gente cometeu um pecado mortal, a gente sair correndo e se tacar deslizando de joelhos no confessionário, melhor ainda. Mas é uma vez ao ano que a igreja manda que a gente se confesse, e é uma vez ao ano que a igreja manda que a gente comungue. A gente tem que ir à missa todo domingo, mas a confissão e a comunhão é uma vez ao ano, o mínimo. E nisso a igreja é muito sábia, como aliás em tudo. Por quê? Porque o que acontece é que a gente, assim, garante que a gente não vai ficar tanto tempo assim sem se confessar. Tanto tempo assim sem comungar. E como a comunhão, a única vez em que realmente nos é obrigatório comungar é em algum momento do tempo pascal, quer dizer, do domingo de Páscoa até a véspera de Pentecostes, dentro do tempo pascal inteiro, a gente tem que pelo menos uma vez comungar. Inclusive, antigamente, quando as pessoas comungavam muito menos, que isso da comunhão frequente passou a ser incentivado só com São Pio X, né, século passado. Antes, até mesmo a freira tinha que pedir autorização para comungar mais frequentemente do que uma vez ao ano. E essa vez ao ano, essa comunhão anual, era o que se chamava fazer a Páscoa. Então a pessoa chegava, e aí, você já fez a Páscoa? Ah, não, ainda não fiz, quer dizer, ainda não comunguei nesse tempo pascal. Mas eu falei, e vocês certamente já ouviram isso N vezes, que a gente deve comungar todos os pecados mortais de que a gente tem consciência. Mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, há muita gente por aí, infelizmente, que, sem ter culpa nenhuma, mas por ter sofrido uma péssima catequese, que acaba sendo mais a regra do que a exceção, infelizmente, em muitos lugares, a pessoa nem sabe o que é um pecado mortal. E nem sabe quais são as consequências desse pecado. Então, para a gente entender como se preparar para a confissão, a primeira coisa necessária, evidentemente, é entender o que é um pecado.
Um pecado não é um ato que esteja em alguma listinha de atos proibidos, na qual possa, sei lá, aparecer um pecado novo. Os jornais gostam muito disso, né? Ah, olha lá, o Papa lançou um pecado novo. Ou, sei lá, o que não é mais pecado. Isso é delírio, não existe. Não é uma listinha. O que acontece é que tudo no mundo, tudo, absolutamente tudo, foi criado por Deus. E tudo, portanto, faz parte de uma grande ordem que São Tomás chama de ratio divina, quer dizer, a proporção divina das coisas. E essa ratio divina, essa ordem de todas as coisas, é a ordem querida por Deus. É graças a ela que, por exemplo, hoje, com os avanços da ciência, se descobre a cada dia um monte de coisas interessantíssimas sobre, sei lá, o funcionamento de um ecossistema dentro de uma floresta que nunca nenhum ser humano pisou. Mas estão lá aqueles bichinhos e plantinhas e microbinhos, etc., todos eles agindo em conjunto. É uma coisa só. Né? O microbinho que está lá agindo no interior da Guatemala, ele faz parte da mesma ordem que o vento que sopra no deserto do Saara ou que o mandamento de não matar. Quando a gente age na contramão, quando a gente age fora de prumo com a ordem de todas as coisas, é que nós estamos pecando. Quer dizer, a gente está fazendo uma coisa que vai contra aquilo que nós somos, que nós fomos criados para ser. Quer dizer, nós não fomos criados para ser, por exemplo, escravos dos prazeres ou do dinheiro. Se a gente se escraviza a uma dessas coisas, a gente está, na verdade, negando a si mesmo, se tornando escravo de alguma coisa. Porque a gente só pode ser realmente a gente, tudo o que a gente pode ser, a gente só pode ser quando a gente o é em Deus. Perfeitamente, assim, de acordo com isso. É por isso, inclusive, a gente vê qual é o ser humano mais perfeito, a Santíssima Virgem Maria. Aí existe uma opinião teológica muito forte, abalizada, que diz que ela tem o que se chama de onipotência suplicante. O que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que ela pede a Deus Pai, que é seu Pai também, a Deus Filho, que é seu Filho também, ou a seu esposo, Deus Espírito Santo, é atendido. Por quê? Porque a vontade dela já é tão perfeitamente conforme a vontade divina que o que ela pede já era a vontade de Deus, antes mesmo dela pedir. E isso, essa perfeita adequação com aquilo que Deus deseja, com aquilo que Deus nos criou para ser, que é a santidade. E o pecado é a violação disso, é sair disso. Todo pecado, ele tem uma consequência que é a chamada consequência temporal. Os pecados, São João, a gente vê isso na Sagrada Escritura, ele diz que há pecados que são de morte e há pecados que não são. Quer dizer, há pecados mortais e há pecados veniais, que é como a teologia explica isso. Há
consequência temporal é o que tanto o pecado venial quanto o pecado mortal sempre tem. Então, se a gente comete qualquer pecado, isso nos dificulta uma abertura para a graça. Fica mais difícil para nós aceitar as graças que Deus nos dá de não pecar. E é por isso que eu falei que a igreja é sábia em dizer que pelo menos uma vez ao ano a gente tem que confessar, uma vez ao ano a gente tem que comungar, para evitar que se acumule muito essas consequências, esse fechamento para a graça. Santa Catarina, ela compara esse fechamento à graça com uma janela de vidro pela qual entra luz em um cômodo. Se a gente pega e joga uma potoca de lama na janela, vai entrar um pouquinho menos de luz. Se a gente joga mais lama ainda, vai entrar menos luz ainda. Se a gente começa a cavar que nem um gato que fez cocô, tacando lama por entre as pernas na janela, a gente rapidinho tampa a janela e não entra luz nenhuma lá dentro. O que é o que nessa analogia? O interior desse cômodo, que tem essa janela de vidro, é o interior da nossa alma. A luz que entra é a graça. E a lama é a consequência temporal do pecado. É por isso que uma pessoa que peca frequentemente, sempre, ela vai ter uma facilidade muito maior do que alguém que combata o pecado, normalmente, ela vai ter uma facilidade muito maior em cometer outro pecado, até mesmo de outro tipo. Por exemplo, uma pessoa que viva de arrombar carros e pegar o som do carro, pular a janela e sair com a TV nas costas, toda essa coisa audiovisual, né? O ladrão gosta muito de roubar essas coisas. O sujeito que rouba, mesmo que seja o tipo de ladrão que nunca assalta ninguém, espera não ter ninguém, para fugir do confronto, para não correr o risco de tomar uns tapas de alguém. Mesmo assim, esse sujeito roubando todo dia, vai ser muito mais fácil para ele cometer um assassinato do que para uma pessoa que procure viver em santidade, uma freirinha, por exemplo. Do mesmo modo, vai ser muito mais difícil para ele se manter fiel à esposa dele. Aí vai chegar alguém e vai dizer, poxa, mas não tem nada a ver. Um é um pecado sexual, o outro é um pecado contra a propriedade, e o outro é um pecado contra a vida. Mas todos eles são, na verdade, expressões do que a gente tem de desordenado dentro da gente, que a gente herdou de Adão e Eva. São consequências do pecado original que só podem ser combatidas pela graça. E a graça é uma só, porque Deus é um só. Então, a pessoa que peca comumente, que vive sempre pecando, ela vai ter, assim, uma chance muito maior de cometer pecados até mesmo em outras áreas. Como que a gente consegue se livrar? Como que a gente consegue purgar as consequências temporais dos nossos pecados? Simples. É isso que nós somos chamados a fazer no tempo quaresmal. Penitência, oração e caridade. A penitência, a oração e a caridade são os três meios
que nós temos para ir lá com os guichinhos, limpar aquela lama daquela janela, para deixar a luz da graça entrar. E é por isso também que a igreja nos chama a isso. Né? No tempo quaresmal, por exemplo, a igreja nos manda que nós nos abstenhamos de comer carne. No caso, no Brasil, existe dois indultos diferentes. Né? A gente pode trocar isso por qualquer outra penitência, na medida em que tem muita gente que simplesmente não tem dinheiro para comprar carne nunca. Então, as pessoas iriam ficar sem penitência? Pois é. Mas ela foi feita, esse indulto foi dado aberto. Mesmo o sujeito que tem dinheiro para comprar uma peça de picanha inteira, mais 2 filés mignons por dia ou por refeição, ele também pode trocar a penitência por alguma outra. É claro que seria muito idiota trocar a penitência por uma mais fácil, porque isso seria menos penitência. Né? A pessoa estaria trocando uma nota de 100 por uma nota de 2. Não vale a pena. Elas são parecidas, mas não é a mesma coisa. E ainda um outro mais engraçado, que coisa de jesuíta, capivara não é carne. É a carne que a igreja nos proíbe de comer na quarta-feira santa, na sexta-feira da paixão. Nesses dias não tem como comutar por outra coisa. É a carne de animais de sangue quente. Mas aqui no Brasil, a capivara, e nos Estados Unidos, o castor, os jesuítas conseguiram que a gente tivesse essa indulgência de considerar que capivara é peixe, então pode comer. Mas, mesmo que o IBAMA diga que não, entre o IBAMA e a Santa Sé, em questões morais, a Santa Sé tem razão, o IBAMA não necessariamente. E, além dessas consequências temporais, que nos facilitam pecar, e até mesmo pecar de forma mais grave, o pecado mortal também tem uma consequência muito maior, infinitamente maior, que é a consequência eterna. Quando nós cometemos um pecado mortal, que é um pecado cometido deliberadamente, conscientemente, em matéria grave. Eu vou explicar isso. Mas, por ora, só guardemos. Se a gente cometer um pecado mortal, nós perdemos a graça santificante. A graça santificante é uma coisa que está acima da nossa natureza. É aquilo que faz, aquilo que a gente recebe no batismo, quando a gente é tornado filho adotivo de Deus, e aquilo que faz com que a gente vá para o céu. Aí vocês vão dizer, peraí, então quer dizer que o sujeito comete pecado mortal, ele vai para o inferno. Mas e se ele se confessar depois, antes de morrer, claro, não dá para confessar estando morto, morto não fala, aí ele vai para o céu. Ao que eu respondo, vai, porém, nada de impuro entrará na Jerusalém celeste. Então, a gente só vai ir para o céu, propriamente dito, apesar de que, infelizmente, tem gente transformando missa de sétimo dia em missa de canonização, a gente só vai ter essa visão face a face de Deus no céu depois que nós tivermos purgado todas as consequências temporais dos nossos pecados. Como que a gente purga as consequências temporais dos nossos pecados? Eu falei isso há pouco. Penitência, oração, caridade. Mas eu pequei muito. Pô, então faça muita penitência, reze muito, faça muita caridade. Porque a menor dor do purgatório
é muito pior do que a maior dor que se pode ter aqui na Terra. E assim, cá entre nós, eu peguei fogo da cintura para baixo e todo dia vinham e escovavam para tirar a carne morta. Quem já queimou um dedinho com fósforo talvez consiga ter uma vaga noção do que eu estou falando. Então eu devo lhes dizer que não tenho a menor vontade de saber como é a menor dor do purgatório, porque eu só sei que ela é maior do que essa que eu sofri meses a fio no hospital depois do acidente. Realmente não vale a pena. O melhor é fazer muita penitência, oração e caridade mesmo. Mas a perda da graça santificante, que essa só acontece no pecado mortal, enquanto a consequência temporal acontece tanto no pecado mortal quanto no pecado venial, a perda da graça santificante é só no pecado mortal. A perda da graça santificante só tem um jeito de resolver, que é o perdão dado pelo próprio autor dessa graça, Deus. Qual é o meio ordinário, o meio que ele estabeleceu? Está lá, finalzinho do Evangelho, segundo São João, os pecados que perdoarem serão perdoados, os pecados que retiver serão retidos. O que é isso? É o poder da absolvição sacramental dada pelo sacerdote. O sacerdote, ele recebe esse poder do bispo. Um sacerdote que não tivesse bispo, um sacerdote suspenso de ordem, ele não tem como dar a absolvição, a não ser que a pessoa esteja à beira da morte. Aí qualquer padre ordenado pode. Mas normalmente, por ser um poder que ele recebe do bispo diocesano, ou da congregação que ele faz parte, etc., e do bispo, isso é uma coisa que não é, por assim dizer, tão automática, né? A gente deve procurar o padre de preferência, o nosso pároco territorial mesmo, mas, porque aí é garantido, né? Então, a absolvição, que é o que o padre dá no final da confissão, depois que a gente confessa, ela nos restabelece a graça santificante. Então, moral da história, cometeu um pecado mortal, o caminhão passou por cima, tchau, inferno. Pessoa normal, está aí, saltitante, não faz nenhum décimo da penitência, oração e caridade que deveria fazer. Aí o caminhão passa por cima, onde é que eu vou parar? Purgatório. E lá dói pra dedéu. Agora, aquelas pessoas que conseguem, que não só cometem poucos pecados, está certo que é um ciclo virtuoso, na medida que quanto mais a pessoa faz penitência, oração e caridade, mais luz, né, vai entrar, mais graça ela vai conseguir aceitar e mais fácil vai ser para ela resistir às tentações e não pecar mais. Então, essa pessoa, a Madre Teresa de Calcutá, que a vida dela era caridade e não tratava as cáries nos dentes dela para poder usar a dor de dente como penitência. Bom, alguém tem alguma dúvida que depois, assim, que ela realmente não tenha conseguido limpar todas as consequências temporais com a dieta de penitência, oração e caridade dessas? 3, 4 horas por dia de joelhos na frente do Santíssimo, pegar as pessoas mais pobres da sociedade que estão morrendo e levá-las para serem acolhidas com carinho e ainda não tratar dos dentes para poder usar a dor de dente como penitência. Bom, morreu, foi para onde? Tchuf, direto céu. Não sentiu nenhum beliscãozinho do purgatório. O pecado mortal, então, como dissemos, é o pecado que é cometido deliberadamente e conscientemente em matéria grave. Deliberadamente e conscientemente quer dizer o quê? Conscientemente quer dizer, eu sei que isso é pecado.
Eu tenho plena consciência de que isso é pecado. Deliberadamente, tendo plena consciência de que isso é pecado, eu mesmo assim vou lá e vou fazer isto. Na verdade, trata-se de uma escolha que a pessoa faz. O que ela prefere? A graça santificante, estar face a face com Deus no futuro, ou a moça bonita que está dando mole, o dinheiro fácil, porém ilícito, a vaidade. Ela escolhe. Bom, entre Deus e ir para a cama com aquela moça, eu prefiro ir para a cama com aquela moça, vamos lá. Essa escolha, ela sabe que é pecado. Mesmo assim, ela vai lá e faz. Ela escolheu jogar fora a graça santificante. Né? Então, é uma escolha pessoal mesmo. E que se faz a cada momento, em cada ato. Eu poderia agora, por exemplo, fazer a escolha de contar alguma mentira fácil para vocês e falar alguma coisa que todo mundo ia dizer, ai que gostoso, aqueceu meu coraçãozinho, ele disse que tudo já é perdoado antes de acontecer. Pois é, eu podia soltar uma dessas e aí depois ir vender uma pulseirinha de lã vermelha que dá sorte. O que não falta é gente que faz esse tipo de coisa por aí, né? Onde é que esse cara vai? Lá pro fundo do buraco. Por quê? Porque não tem como o cara não saber que ele está fazendo a coisa errada. E mesmo assim ele vai lá e faz. Isso é pecado mortal. Moral da história, não dá para cometer um pecado mortal sem querer. Não dá, impossível. Porque faz parte da própria definição do que faz um pecado ser mortal, a consciência plena de que aquilo é, sim, um pecado, e a deliberação de escolher ir lá e fazer o que se sabe que é um pecado. Então, não existe pecado mortal sem querer, só para começar. Pode existir, e aí já é caso mais para psicólogo do que para confessionário, ainda que no mais das vezes sobre mesmo para o padre, é a pessoa que tem escrúpulos horrorosos e fica achando que, sei lá, a moça que acha que é pecado ela ela botar uma calça larga, que não marca o corpo nem nada, para ir ali na esquina. Aí ela acha que isso é pecado, porque vê algum maluco e enfia uma besteira dessa na cabeça dela. Mas isso é escrúpulo, isso é um outro tipo de problema. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo tem mais ou menos uma vaga noção do que é e o que não é pecado. E Deus nos dá, mesmo assim, a dica de que de 10 palavras, né, como os judeus falam, as 10 palavras, são os 10 mandamentos, que eu vou pegar esse trechinho, finalzinho, né, de o que 4 minutos por mandamento, para dar uma vista de olhos neles, porque é muito melhor a gente fazer um exame de consciência antes da confissão, quer dizer, a gente pensar o que eu fiz deliberadamente, conscientemente, sabendo que era errado, o que eu fiz. É melhor a gente ir pelos mandamentos. Existem aquelas listinhas para exame de consciência, mas aquilo tem um perigo muito sério, que é que muitas vezes, sei lá, se a lista é muito antiga, ela não vai ter um monte de formas de pecado que hoje em dia se tornaram tão normais que as pessoas acham que faz parte da vida. Se a lista foi feita
sei lá, na França, às vezes no Brasil, ela não vai fazer tanto sentido porque a nossa cultura nos leva a cometer outro tipo de erro. E por aí vai. E aí corre o risco da pessoa olhar e ver, examinar honestamente tudo aquilo que está lá e ver, poxa, não tem nada aqui que eu cometi, que bom. Bom, nesse caso, confessa pelo menos alguns pecados veniais, etc., porque pode haver algum que tenha esquecido e tudo. Né? E aí eles vão ser perdoados. O pecado que a gente esqueceu de confessar, não precisa, saiu da igreja, esqueci aquele pecado, vou voltar correndo. Não. A gente tem que confessar na próxima confissão, sim, mas ele já está perdoado. E ainda tem a vantagem de que os pecados confessados, a eles o demônio não tem acesso. Então, isso estraga a vida dele, porque assim, poxa, se ele pega e olha para a alma da gente e vê, esse cara cai facinho em moça bonita que canta bem e gosta de literatura dinamarquesa. Vou botar uns 5 na frente dele. Agora, se ele não consegue ver no que a gente já caiu, ele vai ficar lá tentando. Eu vou botar o Silvio Santos pelado. Eu vou botar um negócio da China. A pessoa não se interessa. Quer dizer, a gente atrapalha o serviço do capeta. Coisa sempre muito boa. Mas, então, essas listinhas, por exemplo, de consciência, assim, elas podem ajudar a lembrar. Mas elas também podem levar à conclusão errada de que alguma coisa que a gente realmente fez e que a gente até sabia, tinha consciência de que aquilo era uma coisa errada e a gente fez deliberadamente. Aí a gente olha, não está na listinha e pensa, pô, beleza, isso não era pecado. Não é bem assim. Mesmo até uma consciência errônea obriga. Né? O cara que acha que é pecado uma coisa que não é, por isso que eu falei que é uma questão mais de psicólogo. Mas mesmo assim, se ele escolheu fazer o mal, se ele escolheu fazer uma coisa que ele, por estar enganado, achava que era má, e entre uma coisa que ele achava que era má e Deus Nosso Senhor, ele escolheu deliberadamente, conscientemente, o que ele pensava ser o mal, é claro que ele tem que se confessar. Mas o padre vai orientá-lo, dizer, olha, isso que você está aí com medo, não, minha senhora, usar calça não é um pecado. Pecado seria a senhora sair de biquíni no centro de negócios da cidade. Aí sim. Mas e a praia? Pode usar, claro. E por aí vai. Mas então, os mandamentos, vamos dar uma levada rapidinha de cada um deles para nos ajudar a entender melhor como identificar os pecados cometidos contra cada um deles. Tem no meu canal do YouTube e talvez no canal da Quinta do YouTube um exame de consciência. São 6 vídeos, eu acho, não, 10, sei lá, um monte de vídeo longos, cada um com o cumprimento total desse daqui, indo bem mais a fundo nisso que eu vou fazer aqui agora. Quer dizer, não é uma listinha de coisas para marcar X, sim uma abordagem do que quer dizer isso. O primeiro dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas. Parece fácil, né? Até a gente ver que, por exemplo, muita gente quer trabalhar no dia de domingo para ganhar mais dinheiro e o domingo deveria ser o dia reservado para Deus. Então, essa pessoa está comprovando que ela ama muito mais o dinheiro do que a Deus. Ou, do mesmo modo, o luxo, o prazer, o poder, as palmas. Quanta gente, na hora de escolher entre Deus
e uma besteira passageira dessas não prefere a besteira passageira. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é basicamente uma questão de prioridades. A prioridade em tudo há de ser Deus. Sempre. Por quê? Porque foi Ele que nos criou. Porque a nossa existência toda depende dele. Ele que nos mantém em existência. Né? Ele não criou, a gente foi embora. Não. Se eu estou aqui falando, se um mosquitinho está voando, é porque Deus o mantém em existência. Inclusive o mosquitinho que está voando num lugar em que nunca nenhum ser humano pisou. Inclusive o átomo de ferro no núcleo da Terra, ele está ali, ele existe porque Deus o mantém em existência. Então, não tem como a gente, entre quem mantém todo o universo criado em existência e um elemento do universo criado, a gente escolher esse um elemento. O poder, o dinheiro, o prazer, o sexo, a bajulação, tantas coisas que as pessoas escolhem, até a comida, valha-me Deus. Tem gente que diz, não, eu não vou. Sexta-feira da Paixão, quarta-feira de cinzas, são os 2 únicos dias que no Brasil não tem escapatória. A gente não pode comer carne de animais de sangue quente. Aí chega o cara e diz, não, pelo amor de Deus, feriadão, não fico sem meu churrasco. O cara está botando uma picanha acima de Deus, nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. O cara é louco. Mas a gente faz isso muitas vezes, em coisas menores, ou de maneira menos absurda, mas a gente faz. Então, a primeira coisa é pensar, em todas as escolhas que eu fiz na minha vida, desde a roupa que eu ia botar, a comida que eu ia comer, a hora que eu ia acordar, tudo. A prioridade era de Deus. Se não for, nós temos aí um problema. E aí a pessoa vai se examinar melhor, pensar se ela estava consciente, se foi deliberada e por aí vai. Segunda, é um corolário da primeira. Na verdade, os 3 primeiros mandamentos, eles são quanto ao respeito devido a Deus, nosso Senhor, nosso Criador. O segundo é não tomar o seu santo nome em vão. O nome de nosso Senhor Jesus Cristo, só o nome, já é não só uma oração, mas uma invocação, um chamado. Como assim? Deus é onisciente. Então, quando a gente fala o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é como se nós o cutucássemos ali. E uma pessoa que invoque o nome de Deus para besteira, eu juro por Deus que não sei o que. Mesmo que seja verdade, por que o sujeito botou o nome de Deus na besteira dele? É como se ele chegasse, cutucasse Nosso Senhor e dissesse, me julga aqui que está na hora. Estou pronto para o julgamento. Você está? Pois é. Eu tenho espelho em casa, né? Então eu sei que é uma coisa bastante arriscada ficar invocando o julgamento de Deus sobre si por causa de besteira. Né? Até mesmo nas Sagradas Escrituras, se a gente pega uma Bíblia católica, uma edição mais tradicional, a gente vai ver que os nomes que os judeus dão a Nosso Senhor, a Deus no Antigo Testamento, né, tem 3 nomes principais, eles não são postos na Bíblia, numa Bíblia católica mais tradicional. Um vai ser Deus, o outro vai ser o Senhor, o outro vai ser o Todo-Poderoso.
Agora, aqui no Brasil, você encontra o nome de Deus servindo de nome de loja de ferragem, cabeleireiro. É um troço bem complicado. Ou até uma barbaridade medonha e assustadora, que eu já vi até, infelizmente, dentro da igreja, é nego usando o nome santíssimo exaltado de nosso Senhor Jesus Cristo, a cujo som todo joelho deve se dobrar. Quando alguém fala o nome dele, se a gente tiver de chapéu, tem que tirar o chapéu. Se a gente tiver sem chapéu, deve abaixar a cabeça. Mas nego usa para testar microfone. Né? Em vez de ficar dizendo som, fica usando o nome de Deus. Né? É como se a pessoa ficasse balançando a bandeira vermelha, dizendo, eu estou aqui violando o primeiro e o segundo mandamentos e quero ser julgado porque eu acho que esse negócio de mandamento não vale nada. Eu, pessoalmente, acho isso uma furada. Mas, cada louco com sua mania. E o terceiro, que é guardar domingos e dias santos de guarda, o que quer dizer isso de guardar? Quer dizer, primeiro, a gente não pode fazer nenhum trabalho servil. Ou seja, não é dia de carregar peso, não é dia de varrer a casa, minha senhora, pelo amor de Deus, larga essa vassoura. Não é dia de lavar carro, lavar cachorro, fazer artesanato, bater prego, nada disso. É um dia que deve ser dedicado a Deus. Então, é o sujeito que vai... poxa, meu carro está com um barulhinho, vou aproveitar o domingo para ajeitar. Ele está, sim, cometendo um pecado. Se o pecado é mortal ou não, depende de ele ter consciência de que ele não pode fazer isso no dia de domingo. E aí, tendo consciência, deliberadamente foi lá e fez, aí é mortal. Agora, e se ele está passando na rua e ele vê um cara na beira da rua com o carro quebrado e ele sabe consertar e para ajudar, ele não está pecando. Por quê? Porque o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele está fazendo um ato de caridade. O que ele não pode é marcar com um amigo para ir consertar o carro do cara no domingo. Mas assim, numa situação de emergência, o cara está na beira da estrada, claro, vai lá. Não, e isso não tem problema. Além disso, a gente deve também ir à missa. Ouvir missa inteira, né, todo domingo de Santo de Guarda. Quer dizer que a gente tem que chegar lá para pegar o sinal da cruz inicial e só vai sair de lá depois que o padre descer aqueles 3 degrauzinhos, que é quando acaba a missa. Poxa, eu cheguei atrasado, horrivelmente atrasado. Olha, em geral se considera que se chegou até o tempo de ouvir o evangelho realmente sem culpa própria, tudo bem, não foi intencional. Mas a pessoa que faltou à missa, ela está cometendo um pecado mortal. Cabe, contudo, lembrar que agora, nesses tempos de pandemia, os bispos têm feito coisas, têm dado autorizações diferentes. Então, eu não tenho como lhe dizer quanto à sua diocese. Eu sei que em Campinas, o bispo comutou o preceito de ouvir missa inteira por assistir uma missa na TV ou na internet ou no rádio. Eu, pessoalmente, ia ficar desesperado, porque eu não aguento. Eu vejo a missa na tela e fico achando que vai entrar o Homem-Aranha, sei lá, parece filme, não parece realidade. Mas se eu morasse em Campinas, eu teria que fazer isso. Já aqui na Diocese da Campanha, o bispo simplesmente levantou, a gente não precisa. Mesmo que nem dá, né? Agora está podendo entrar, sei lá, 50 pessoas numa igreja que cabe 500, é uma loucura isso. Mas o resultado é que, neste momento de pandemia,
Cada diocese está com a regra própria. Eu não tenho como saber a regra da sua diocese. Procure na página deles de internet, que provavelmente vai ter. Via de regra, normalmente a gente tem que ouvir missa inteira em qualquer rito católico. Agora, daí a gente já passa para os outros mandamentos, que são mais, por assim dizer, voltados à sociedade. Os advogados dizem que todo crime é um crime não só contra a vítima imediata, mas também contra a sociedade. E é verdade. Só que eles se esquecem que, além disso, ainda é um crime contra Deus por violar essa ratio divina, essa ordem maior de todas as coisas. O primeiro desses mandamentos, que são mais voltados para a sociedade, ele trata justamente das hierarquias, honrar pai e mãe. Esse é o mais difícil de cumprir de todos os mandamentos, para começar. Primeiro porque um mandamento negativo, ele é bem fácil. A gente não pode fazer aquela coisa, pode fazer o resto. Agora, um mandamento afirmativo, ainda mais um mandamento afirmativo, cujo uso prático pode variar tanto quanto honrar pai e mãe, é muito mais difícil de cumprir. Não quer dizer apenas tomar conta do seu pai e de sua mamãe velhinhos. Ainda que vale a pena ler os capítulo 3 e capítulo 30 do livro do Eclesiástico, que um trata de como os pais devem cuidar dos filhos, outro como os filhos devem cuidar dos pais. Porque o mandamento de honrar pai e mãe, ele também significa ser um pai ou mãe honrado. Então ele implica no dever de educar os filhos, de alimentar os filhos, do marido dar à esposa, se ela quiser, não trabalhar fora para poder se dedicar à criação das crianças, etc. Ele que se vire para botar comida na mesa, porque ela tem esse direito e faz parte desse mandamento, que é da estruturação hierárquica de toda a sociedade. O patrão, ele ajudar os empregados a cumprir as obrigações religiosas dos empregados, ele ensiná-los o que ele puder ensiná-los da fé, evidentemente ele não explorar, não fazer nenhum tipo de maldade ou de coisas assim. Do mesmo modo, o empregado não roubar da firma, do patrão. Todas essas relações de hierarquia, quer dizer, dentro da família, o pai em relação aos filhos, o avô em relação aos netos e aos filhos, o filho em relação ao tio, a tia, o pai, a mãe, os avós, tudo isso está englobado por esse honrar pai e mãe, que quer dizer, na prática, desempenhe bem o seu papel dentro de todas as estruturas hierárquicas de que você faz parte. Inclusive, e especialmente, aquela que é a base da sociedade, que é a família. Mas não está limitado à família, está limitado a todo o planeta Terra, na verdade. E os astronautas que possam estar voando lá em cima, sei lá. O quinto mandamento é não matar. O que isso significa é que não é que a gente não possa acabar com qualquer vida. Oh, meu Deus, eu vou fazer como os indianos, eu vou andar descalço para não pisar na formiguinha. Ou então eu nunca mais como carne. Ou, esse sujeito está aqui prestes a estuprar a minha filhinha de 7 anos e eu vou oferecer uma camisinha para ele, porque eu não posso matá-lo em absoluto. Quer dizer que a gente não pode cometer assassinato. Né? A gente pode, sim, em último caso, evidentemente, é sempre em último caso, numa questão de defender a própria vida ou a vida de terceiros, se o único jeito de fazer cessar a agressão
for acabando com a vida do cara, até em lágrimas, isso pode ser feito sem violar esse mandamento. Mas não se trata de uma questão de quando é que eu posso matar, quando é que eu posso matar. Não. Trata-se de o contrário. Nessa situação, infelizmente, seria muito, muito melhor se houvesse qualquer outra maneira. Mas, infelizmente, em algumas situações não tem como. Então, isso é possível, né, num caso de legítima defesa própria ou de terceiros da sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse não matar, que é um não assassinar, ele vai justamente nesse mesmo sentido de não destruir uma pessoa. Então, a gente caluniar uma pessoa, quer dizer, a gente ficar falando mentiras maldosas dela, a gente difamar, a gente ficar espalhando os podres de uma pessoa, isso são formas de violar o quinto mandamento. Inclusive, assim, o cara está difamando, quer dizer, é verdade. Mas ninguém sabia, ninguém precisa saber, só vai fazer mal a todo mundo saber, mas eu vou lá e blá, 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 você sabia que ele faz isso, que não sei o que, quando ele era pequeno, ele fugia com um sapo. Isso é uma forma de violar o mandamento de não matar, a difamação. Mesmo não sendo um falso testemunho, mesmo sendo verdadeiro. Porque, para que fazer isso? A gente está agindo numa tentativa de destruir aquela pessoa. No caso, moralmente. Continuando, sempre, cada vez mais rápido, não pecar contra a castidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que o lugar próprio da excitação sexual, da ação sexual, é dentro de um matrimônio que casou, está casado, até que um dos dois morra, eles trocam aquele voto e um é do outro, o outro é do um. Qualquer expressão sexual fora disso, ou mesmo dentro do matrimônio, mas fechada a vida, a mulher tomando pílula anticoncepcional, botando DIU, ou o cara botando camisinha, etc., é pecado contra a castidade. Do mesmo modo que também o botar um nenenzinho, fazer bebê de proveta, inseminação in vitro, né? Porque a gente não pode nunca separar a função unitiva da função procriativa. Então, o sexo com contracepção elimina a função procriativa, tenta eliminar, e a fertilização in vitro elimina a função unitiva. Então, saiu daí, roubada. Sétimo, não furtar, quer dizer, a gente não pode tirar de alguém uma coisa que lhe pertence. Por que eu digo tirar de alguém? Porque hoje há uma grande confusão com essa coisa da possibilidade de criar cópias, etc., sem custo nenhum. A pessoa pode ter acesso a um negócio, como antigamente tinha, só que era muito mais trabalhoso, né? O cara tinha que ir para o lugar em que tivesse aquela Bíblia, e aí ele ia lá e passava 4, 5 longos anos copiando à mão e levava para casa. É a mesma coisa que a gente faz hoje em 1/1000 de segundo, clicando num botão. E tem gente que diz, não, mas estaria roubando. Não, não está roubando. Você está roubando, você está furtando, se a pessoa deixa de ter aquilo. Eu não estou falando de expectativa de lucro baseada numa ideia comercial que não funciona. Eu estou falando fisicamente. Eu tenho isso daqui, vem alguém e cata. Cadê o meu remédio? Não tem mais, alguém levou. Isso é o furto. Oitavo, não levantar falso testemunho. Isso é muito fácil, né? Quem é Nosso Senhor? O que ele diz? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer dizer, o caminho é o caminho da verdade. Qualquer mentira, a gente está negando a verdade. Então a gente não pode mentir. Ponto. Simples assim.
A gente não é obrigado a dizer tudo o que a gente sabe. Ninguém quer saber dos meus problemas médicos. Ninguém precisa saber de se eu tenho caspa ou não tenho caspa, ou qualquer outra coisa desagradável do assunto. Então, eu não vou falar, não interessa para as pessoas. Ponto. Mas isso não quer dizer que eu possa mentir. Quer dizer, se alguém chega para mim e pergunta, como é que é, não sei o que, não sei o que. Se não for da alçada do cara, eu posso simplesmente dizer, vai cuidar da sua vida, meu amigo, isso não te interessa. Eu não tenho obrigação de explicar nada. Agora, se eu for falar alguma coisa, não pode ser mentira. Não desejar a mulher do próximo é um outro muito mal compreendido também, porque ele diz mais respeito, segundo São Tomás de Aquino, a gente desejar o lar da pessoa. Quer dizer, uma pessoa que tem um lar desfeito, por exemplo, uma pessoa que briga direto com o cônjuge, ou foi mesmo abandonado pelo cônjuge, ou os filhos são uns monstrinhos, sei lá, e aí olha e vê a família do Beltrano lá e diz, eu queria tanto que fosse eu no lugar do Beltrano. Isso é cobiçar a mulher do próximo. E é uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. Eu estou vendo uma perguntinha aqui, depois manda por escrito aqui no Instagram da quinta mesmo, que a gente tem mais 3 minutos, não dá. E finalmente, não cobiçar as coisas alheias. Isso eu costumo dizer que o capeta fez uma armadilha super bem feita, infelizmente. Porque antes, se eu estava de olho no cavalo do vizinho, o vizinho necessariamente iria ficar sem o cavalo, para eu ter aquele cavalo. Aí vem o capeta e dá a ideia da fabricação em série. Então hoje eu vejo o carrão do vizinho e aí eu fico querendo um carrão igual ao do vizinho, que é o quê? Cobiçar as coisas alheias. Essa é a diferença entre o 10º e o 7º, entre o não furtar e não cobiçar. Não é o cara levar a cabo ou não. A diferença é a pessoa estar dando valor a uma outra coisa externa que não é dele. Reparem que o 9º e o 10º tem tudo a ver. Um é o lar da pessoa, outro é a condição financeira. Né? Então, ficar sonhando com o iPhone novo, ou com a roupa da marca tal, ou com o cabelo igual a da modelete, sei lá o quê, isso é cobiçar as coisas alheias. Para uma explicação mais aprofundada, dá para ver essa série de vídeos no YouTube da quinta, se não estiver lá hoje vai estar lá amanhã, e também creio que no meu canal próprio. Muito obrigado, fiquem com Deus e com a Santíssima Virgem Maria, e quaisquer perguntas que vocês tiverem, por favor, mandem, porque eu nem consigo ler. Eu estou vendo que no YouTube um monte de gente escreveu um monte de coisinha, eu não consigo ler, eu não enxergo direito. Esse sistema, para mim, é todo muito complicado, é melhor mandar depois. Muito obrigado.